Os romances espíritas, eles são importantes, têm sua finalidade, ou deve-se priorizar os livros doutrinários, os livros de estudos, Elaine? Depende. Eles são importantes porque muitas vezes, através desses romances espíritas, que a pessoa começa a ler de uma forma despretensiosa, ela começa a despertar para o espiritismo e ter essa vontade de se aprofundar naqueles estudos. É lógico que a gente encontra nesses romances muitas coisas que às vezes são fantasiosas, que contradizem com a obra básica, mas eu acho que é um caminho válido para você se interessar pelas coisas do espírito. Traz bastante conhecimento, aprendizado. É uma leitura fácil, é uma leitura boa, né? É gostosa. Eu gosto muito de ler romance. Mas aquilo é só um degrau, né? Não dá para você estudar profundamente a doutrina só estudando romance, né? Você tem que estudar as obras básicas. O Edson estava falando aqui de Leon Denis, né? Do Ernesto Bozano e tantos outros aí que a gente precisa ter essa leitura também. Mas é muito importante. Até porque as obras básicas, ela tem às vezes uma leitura mais rebuscada, uma linguagem mais difícil. E o romance é aquela leitura leve, né? Muitas vezes você se vê em determinadas situações muito parecidas com aquela do livro. Então, esse da peça, né? Você já leu Advogado de Eu Deus? já li, porque eu fazia direito, então me chamou a atenção. Legal. Esses livros chamam a atenção, né? E acho que é mais mulher, né? Gosta de ler romance, né? Eu não sei se os meninos gostam de ler romance, a Elaine queria né? ser advogada de Deus e não do diabo. Então é por isso que ela foi ler o livro. Esses livros sempre me atraíram. Porque assim, Código Penal da Vida Futura, você também já estudou? Já li. Aquele outro da Justiça, como que agora eu até vou lembrar que é do... vou lembrar o nome daqui a pouco. Então eu pegava metrô, né, para trabalhar, então eu li muito. Eu comecei a me aprofundar nos estudos espíritas depois de ler muito romance espírita. Então, os da Zíbia eu li praticamente todos e depois fui mudando de autores, né, ao ponto de já não ter mais livro para ler, de tanto que eu lia. Caramba. Então você fica esperando, né, lançar os livros. Hoje eu mudei, eu não leio tanto romance, mas quase não leio romance, porque realmente eu estudo mais as obras básicas e outras obras, né? Mas acho que faz parte de um aprendizado e da sua maturidade espiritual também. Mas eu acho que é importante para você ter essa iniciação, né? Pelo menos para mim foi bom. E aí, Edson? Então, Cláudio, o próprio título, né? A própria... não nem o título, mas a forma como a gente está falando do livro, que é romance, tá certo? Isso. Então, na realidade é uma história, às vezes uma história envolvente, né, que te prende. A Elaine falou muito bem que, na verdade, contrapondo com os livros básicos, os romances é fácil ler, né? E é gostoso, porque te envolve, tá certo? É assim, muitas pessoas hoje que são espíritas e que estão nos cursos foram atraídos pelos romances. Sim. Em situações semelhantes a essa que a Elaine falou, de estar lá no metrô lendo. Era comum você ver nos metrô um monte de gente lendo livro espírita. Tá certo? E essas pessoas aportam as casas espíritas depois buscando informação. Eu não tenho nada contra, eu gosto também. Eu gosto muito dos romances da Shélida. Legal. Né? É verdade. Eliana Machado. Tem uns livros, por exemplo... Tem uma história lá, que agora não lembro qual era o título do livro, que eu fui entender o animismo de uma forma assim mais profunda, lendo no romance. E aí eu usei aquilo em sala de aula para explicar o animismo para os alunos. Entendeu? Lógico, eu não li o livro, mas eu contei mais ou menos um episódiozinho que tinha lá na história para falar sobre o animismo. Sobre o animismo. Porque você lendo, você faz a interpretação, né? Você faz a imagem daquilo. A outra coisa é alguém te descrevendo. É mais ou menos o que a gente está falando das peças, né?
às vezes a peça espírita também, ela consegue envolver a pessoa de tal forma, né, que ela vivencia, ela está verificando, ela está vendo aquela situação que foi descrita no livro reproduzida. Então ganha uma conotação muito mais forte, ali acho que até um aprendizado maior. Fica mais vivo, né? É isso. Então eu não tenho nada contra, eu só acho que a pessoa não pode ficar só no romance, como a Elaine falou, né? Você não vai conseguir entender a doutrina espírita baseada em romances. É preciso que você mescle as coisas. Você quer ler um romance para ficar um pouco mais suave, assim, mais tranquilo? Mas depois estude os livros, né? Sim. E o romance tem essa característica muito forte, né? De iniciar a pessoa na doutrina. Sim. Depois ela vai pesquisar, procurar, estudar. Mas é uma porta de entrada muito recorrente. Né? É uma porta de entrada. Aquele livro Violetas na Janela, né? Que conta a história daquele espírito Patrícia. Para quem perdeu um ente querido, aquele livro é muito legal. Consola. Consola, traz uma esperança, né, de reencontro. Então, tem romances muito importantes, né? E os que eu sou muito fã também, os romances do Chico, né? Que são lições de amor, assim. Eu gosto de alguns autores. Já que a gente está falando de romance, eu gosto do Wilson Frugilo Jr., do ID, né? De Araras. Do Euripides School, do Espírito Antônio Carlos, tá? Tem uns romances legais ali. Verdade. Né? Então, são livros que são fáceis de ler e que trazem algum conteúdo, que na realidade esses conteúdos também têm que ser contestados porque é romanceado, tá certo? Uma coisa é você ter a realidade, a outra é você levar para o livro, para uma peça tal, a encenação daquilo, tá certo? Às vezes se perde um pouco, mas aí é uma questão da pessoa fazer o estudo, né, doutrinário e chegar num senso comum, que nem o Violetas na Janela é contestado em algumas coisas, Verdade. tá certo? Mas não invalida o fato dele ter atraído para o movimento espírita. Sim, vendeu muito esse livro. Então, muita gente. Principalmente para as pessoas que tiveram essa perda, né, de um ente querido. Tem alguns escritores que eles tomam esse cuidado de fundamentar ali dentro da história na doutrina, né? Isso. Buscam realmente uma fundamentação dentro da obra básica, né? A gente que hoje já tem um pouco mais de conhecimento, quando você lê um livro, eu já nem termino, eu já paro de ler, né? Porque agride um pouco a gente. Acho que você passa muito por isso, né, Edson? Mas tem livros, não, que você lê, ele é totalmente coerente, totalmente fundamentado na doutrina, e aquela história se desenvolve de uma forma gostosa, e você vai com aquela leitura, Vai do próprio médium também, né? Não, e da própria editora, Cláudio, porque às vezes... O médium também questionar o espírito e não aceitar tudo que está sendo. E a editora fazer algumas observações para que o médium reescreva aquela parte, por exemplo, lá de uma determinada cena, que seja condizente com o ensinamento espírita, entendeu? Então tem algumas editoras que fazem isso, tem outras que nem tanto, né? Passa tudo batido. E a gente não pode esquecer que nem todos os espíritos que enviam mensagens são espíritas. Então pode ter alguma coisa diferente. Outro detalhe. E por isso que entra a responsabilidade da editora aí. Tá certo? De não deixar passar, né, coisas que são absurdas, né? E chega um momento também, né, Edson, que você começa a ler romances que parece que você já leu ele, né? Assim, as histórias parecem que são as mesmas, né? Isso é legal. Você vai se reconhecendo ali. Então tem que tomar cuidado. Como tudo na vida, né? Tem que ter o crivo da razão aí, né? Tem tudo na vida, né? A gente tem que fazer essa peneira, né, do que é bom para nós e o que não é bom para nós, né? Não é porque tem um título de romance espírita é um livro bom, né? A Elaine dá uma dica de livro aqui, ó, que é o Elaine Cristina, Justiça Além da Vida, do José Carlos de Luca. É esse livro que eu estava querendo lembrar, esse mesmo, do José Carlos de Luca. Elaine. E minha xará, um beijo. A Ana Muji, bom dia. Ela está em Alverca, Portugal. Olha aí, que bacana. Henriette da Cunha, bom dia, queridos amigos. O Alexandre Quintão diz o seguinte: eu já li alguns da Zíbia, gostei muito, mas na época amigos meus falavam justamente o que vocês estão comentando, que a FEB não aceitava porque, segundo o que foi passado, tinha muita interferência do médium, mas gostava muito
mesmo assim. Uma pergunta pelo WhatsApp. Estou lendo o livro A Caminho da Luz e estes espíritos que reencarnaram aqui na Terra ainda habitam o nosso planeta? Podem ser benfeitores ou malfeitores? Acho que ela se refere à questão dos capelinos, né, que está lá no livro. Será que ainda estão por aí, Edson e Elaine? Olha, primeiro a gente tem que tomar um certo cuidado com a informação, né? Existem espíritos que foram degregados aí, que vieram de outros planetas, até existem, para ajudar na evolução da Terra. Tem relatos de alguns espíritos que estão nessa situação aí, mas até que ponto pode ser crível isso, não sei. Eu acho que ela não deveria se preocupar com isso. Né? Deveria entender que pode acontecer isso, mas não se preocupar se eles estão presentes entre nós ou não. Né? Mesmo porque, se eles são espíritos que já evoluíram, eles podem abrir mão de estar na Terra. Né? Porque a evolução em si do espírito não é para ficar preso a uma determinada coisa. Quanto mais o espírito evolui, mais ele tem consciência de que ele não tem que estar preso, não tem que estar apegado a coisas, né? Porque a gente faz parte do universo. O universo é um negócio impressionante, né? Imensurável. É imensurável.